De Marias, moda religiosa. Estamos de volta aqui com o programa Reconnect, hoje contando um pouco sobre a história de como toda essa ideia aqui do programa começou aí com o Bernardo e o Roberto e eu, Camila Lima, que, claro, fazendo essa mediação, né, contando um pouquinho, na verdade, descobrindo um pouco sobre essa história para você, telespectador, que escolheu, ouvinte também, né, que escolheu como segundo lugar o tema que vocês queriam mais ouvir e ver aqui no Reconnect. E como acho que uma das grandes curiosidades que as pessoas têm sobre programas de TV é isso, né? Como é que esse programa chegou aí? Será que eu conseguiria ter um programa de TV também? Roberto e Bernardo não são jornalistas, né? Um cientista religioso e sacerdote, outro historiador e social media, e decidiram fazer um programa sobre um assunto que eles dominam, que eles entendem, e conseguiram aí chegar com o programa não só na TVC, né, mas também como podcast, enfim, distribuído em várias plataformas, que já é um programa multimídia. Então, pegando o link aqui da última parte que a gente falou, né, que era como eles tiveram a ideia do programa, Bernardo e Roberto, queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês chegaram à TVC, né, com esse caminho das pedras aí que vocês fizeram até conseguir um espaço aqui na grade de programação da TV Ceará. Olha, foi bem. Eu fico brincando com o Roberto. Foi bem Deus mesmo, tá, Camila? Porque, como eu tava falando, eu não gosto nem de tirar foto, né? O Roberto é mais desenrolado. Então, beleza, a gente gravou o podcast, nenhum podcast foi pro ar. E teve uma minha cunhada, a mestra Carla Mara, um beijão pra você, Carlinha. Ela foi até entrevistada aqui na TVC também. Ela tava pilotando um documentário aí na TVC sobre essas raízes afro-brasileiras, capoeira, cultura e tudo mais. E falando, então, com a presidência da época, e a presidência falou, olha, eu queria tanto colocar um programa laico, plural. Aí a minha cunhada, olha, poxa, meu cunhado é um grande amigo, tem um podcast, que estão fazendo um podcast bem plural, laico, super bacana e tudo mais. Ela, eu quero conversar com eles. E convidou a gente para conversar e apresentar o podcast, né? Cara, quando ligaram pra gente, pô, a presidência da TV, que é a diretoria, né, de produção da TVC, quero falar com vocês. Aí, minha nossa senhora, cara, eu nunca tinha dado nem entrevista, né, então pronto, aí, né, Roberto, mas vamos lá. Tremeu as pernas, não, que a pessoa não gosta nem de bater um retrato, quanto mais gravar um programa, né? Não, se eu te falar, Camila, aí beleza, ela falou com a gente, conversou com a gente, que era igual, o que vocês estão fazendo, tá ótimo, beleza. E a programa de TV, eu quero que seja como se fosse uma câmera filmando o podcast. Então, por isso que a gente tem essa maneira descontraída, a velocidade do programa é mais rápida, porque é como se fosse um programa de rádio, de podcast, que estivesse sendo filmado. Né? Por isso que a velocidade do programa é um pouco mais acelerada do que geralmente os programas de televisionados faz com mãe. Beleza, aí tudo bem. Quem foi o primeiro convidada que a gente entrevistou? Monja Cohen. Nossa Senhora. A numa externa, né? Não foi uma externa. Não era nem no estúdio, no estúdio, porque o estúdio é um ambiente mais controlado, né? Numa externa. Monja Cohen. Rapaz, até hoje eu não sei como eu e o Roberto nós conseguimos gravar de boa. A gente gravou de primeira, né?
E depois, inclusive... Já começaram em grande estilo, né? Já começamos em grande estilo. Tanto é que eu e o Roberto, vamos seguir essa tocada, Roberto? Não vamos ter pausa, não? Vamos editar o programa, não? Então, hoje, todos os programas da Reconnect não tem corte. Nenhum programa Reconnect tem corte. Então, a gente não edita o que o convidado fala, a gente grava diretão, errou no português, errou, né? Então, assim, só se a conexão... A não ser uma coisa técnica. Se for uma coisa técnica, a gente volta. Mas a gente não corta, porque foi daí do primeiro programa, porque a gente tinha um tempo para falar com a Monja Cohen. A Monja Cohen só deu 40 minutos, exatamente era o programa para a gente fazer com ela. E a gente gravou diretão. A gente, Roberto, a partir de hoje, não tem corte na Reconnect. E aí foi indo, a gente foi pro estúdio. Mas, cara, como é bonito, né, Roberto, de ver assim, como é bacana de ver o primeiro programa Reconnect, como mudou. Como a gente mudou. Houve essa evolução. Não é fácil, realmente não é... a gente estudou muito sobre TV, apesar de não ser jornalista, né? Até porque não somos jornalistas, a gente estudou muito sobre TV, a gente conversou com muita gente legal, muita gente bacana. Tivemos, inclusive, a oportunidade de entrevistar um grande jornalista, Nonato Albuquerque, né? Veio aqui falar sobre espiritualidade, né? Deu uma aula pra gente também. Então, não é fácil. Nosso trabalho é bissemanal, o nosso programa é bissemanal. Então, exige muito. Tem o conteúdo das redes sociais, tem o conteúdo do YouTube, tem as lives que a gente faz. Então, a gente brinca que o Reconnect não para, né? Porque, assim, Bernardo, cara, tem que fazer uma live desse assunto que não ficou tão claro. Bernardo, e aí, o próximo convidado, quem foi que a produção trouxe? O próximo convidado é um hinduísta. Nossa senhora, o que é que a gente entende de hinduísmo? Nada. Então vamos estudar. Vamos pôr. Então a gente tem aí 3 dias para estudar para o programa, para fazer um programa que é muito intenso. E é um programa que hoje é 1 hora, mas o programa já foi 1h30. Então, um programa de 1h30 é uma exposição muito grande. Tem que ter um conteúdo forte, né? E aí o Roberto pode falar mais como é que é o multiplataforma, né? Porque como a gente vai além da TV, né? Uhum. Como o Bernardo falou, a gente começou lá com a Monja Cohen, no Externa, mas a gente veio do podcast. A ideia era trazer esse podcast para a TV. Então essa questão de não ser um programa de entrevista, na verdade é um bate-papo, é uma conversa ali, né, que a gente não segue muito pauta, a gente tem os tópicos, mas a gente vai conversando e o assunto vai fluindo e a gente vai falando. Isso já está desde o começo. Agora a gente realmente evoluiu muito no sentido de aprender mais ou menos o time, saber mais ou menos como é que as coisas devem funcionar naquele papo e como extrair do papo, não só do convidado, porque tem convidados, sabe, a maioria dos convidados, né? A gente fala, eles falam, mas a gente fala também, a gente se posiciona, então tem essa troca ali de energia. Só que a gente sempre buscou essa pluralidade e essa, não é bem irreverência, essa leveza, né? Essa leveza dentro do nosso papo, que é a cara da Reconnect. E a gente botou, e era muito ligado, desde a época do podcast, que era muito ligado também à rede social, né? Facebook, Instagram, hoje o Instagram e o YouTube são as nossas redes mais fortes. E a gente sempre teve isso na cabeça, né? Vamos ser plurais. Porque o que acontece? Se a gente quisesse hoje ter um programa sobre uma religião específica, seja ela qual fosse, a gente teria muito mais facilidade de fazer esse programa. Seria muito mais simples de alcançar um público. Hoje, nas redes sociais, os algoritmos das redes sociais, eles compreendem que você precisa ter um foco, né? Então você precisa ter um foco muito definido, né? Um target ali, um público-alvo muito definido. Se você não tiver esse público-alvo, você não tem alcance. Se você não tiver alcance, você não tem seguidor, você não cresce, você não tem engajamento e não é mostrado ali para muitas pessoas. É assim que funciona. Vamos falar também, acho importante falar que nós temos um curso chamado Estourando a Bolha. Mas o que é o curso? Sobre o que é? Sobre essa bolha de filtros que a gente vive, como as redes sociais estão muito ligadas ao nosso cotidiano e como a nossa energia ela é muito podada ali, ela é muito limitada, porque a gente só ouve e só enxerga aquilo que querem nos mostrar, né? O que é interessante que a gente veja. E isso a gente vê muito nas redes sociais. E isso a gente tem buscado, é uma missão nossa, sermos plurais, e é algo que a gente não abre mão. Eu estava falando no primeiro bloco sobre a questão das redes sociais, que é engraçado. A gente vai fazer uma entrevista com um pastor. Então, já anuncia que vai falar com um pastor, a gente ganha diversos seguidores evangélicos que interagem e tal, e tal, e tal. Só que no programa seguinte a gente fala com um bandista, ou um pai de santo de candomblé.
ou a gente perde boa parte dos seguidores evangélicos, e quem ficou não interage mais e acaba não sendo mais interessante para o Instagram mostrar. Então a gente meio que estaciona ali. Então é muito difícil trabalhar com a pluralidade. Agora, qual é o sentimento que a gente tem? A gente tem um sentimento de que a gente está no começo de uma coisa muito maior. Cada convidado que a gente conversa, a gente verifica como eles estão buscando essa pluralidade. Como essa ideia de que você precisa ter um foco para prosperar, seja no que for, ela está errada, ela vai ser desconstruída, ela não tem mais. Não tem mais como você ter uma única visão, ou a única visão espiritual e achar que aquela é a certa. A única visão de mundo é achar que aquela visão é certa, é correta. Então, essa pluralidade ali que a Reconnect meio que recebeu ali de Deus, da espiritualidade, Alá, como queiram chamar, ela está sendo recebida também por diversas pessoas, por diversos líderes, sacerdotes, sacerdotisas, pessoas que lidam com espiritualidade no mundo, e a gente está conseguindo fazer essa reconexão. A gente conversa com convidados e vê que a gente está conseguindo agregar essas pessoas para construir algo muito maior e muito mais plural. Como é que tem sido o feedback do público, Roberto? Roberto e Bernardo, Como é que tem sido o feedback do público em relação a essa pluralidade, Como você falou, Quando você põe ali o pastor, vem o pessoal, os evangélicos, porque o Instagram entregou para eles, por exemplo, vai ter esse pastor falando Exato. Tal coisa aqui, mas quando vem a pessoa da Umbanda, por exemplo, vai entregar para outro público, não para aquele. Como é que vocês... Mas em algum momento, a gente consegue dar uma furadinha aí na bolha, como você falou, e ver outra coisa, raramente, Mas enfim, como é que vocês têm recebido, entrega pelo menos para quem está sempre acompanhando, Como é que vocês têm recebido o retorno dos telespectadores, dos ouvintes, em relação a essa pluralidade, O que eles falam? Eles falam que é interessante, ou já teve treta no sentido de, ei, semana passada não era um pastor? Como é que vocês trazem essa macumba agora? Não teve... porque a gente já foi muito claro, desde o começo da nossa missão até assim, a nossa frase é essa, espiritualidade para além da religião. O que acontece o Bernardo pode até falar mais, porque o Bernardo também mexe muito nas redes sociais. Apesar de eu ter essa especialização, mas o Bernardo tem ideias incríveis. E a gente junta muito isso em relação à nossa rede social. Mas o que acontece, Camila, é o seguinte, o Instagram ele não mostra para muitas pessoas, porque ele acha que a gente não tem um foco, ou o Facebook, ou as redes sociais em geral, porque é business, é mercadológico, é rentabilidade. Mas o que acontece quem vê, a gente tem agregado pessoas que são muito fiéis. Então, os seguidores da Reconnect são muito leais e muito fiéis, gostam muito do que a gente faz. Interagem muito com a gente. Não dá para falar se quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, se a gente tem formado esse público plural ou se esse público plural tem se encontrado na gente. O fato é que está dando uma liga. Não cresce numa velocidade, em termos de seguidores, mas a gente já desencanou com isso. O que a gente tem de alcance são pessoas que estão ali buscando também essa visão plural e estão encontrando a gente, e a gente está encontrando essas pessoas e a gente está fazendo o que a gente gosta, que é essa reconexão de convidados, da gente, das pessoas, da espiritualidade. Então tá tudo muito ali junto e misturado. E a surpresa, Roberto? A gente teve uma grande surpresa, Camilinha, porque a gente pensava o quê? Não, o programa será para terapeutas, espiritualistas, geralmente acima dos seus 40 anos, que querem ver sobre temas espiritualistas, parará. Não. Para nossa grata surpresa, o nosso público vai de 18, principal, de 18 a 35 anos de idade. E 70% mulheres, não que seja um público, é a maioria do público, Então, o que acontece? Qual é a nossa leitura? São pessoas que buscam saber mais sobre espiritualidade, buscam se achar. Então tem muito adolescente assistindo o programa, que dá muita liga com essa forma que a gente buscou apresentar o programa, com brincadeira, de forma leve, de forma laica. Então foi muito bacana. Aqui a gente tira brincadeira no Instagram, a gente faz enquetezinha, bota o do Roberto no celular e outro no outro celular, conversando entre os celulares. Então é muito a cara da Reconnect, mas o nosso público mais maduro, eu posso dizer acima de 40 anos, também é muito grande esse público, eles interagem muito com a gente, eles tiram dúvida, gravam vídeo, escrevem agradecimentos, que é muito bacana. E tem uma curiosidade que eu acho maravilhosa, Bernardo, é quando as pessoas falam Reconnect, como se o Reconnect fosse como se eu fosse Chitãozinho e Chororó. Eu e o Bernardo, como se a gente fosse um personagem só,
Não Reconnect, porque você falou tal coisa. Sandy Júnior. Sandy Júnior. No caso, eu prefiro ser a Sandy. Não tem problema, só acho mais bonito. Mas tem essa coisa de... porque você falou e tal no programa passado, mas são 2 apresentadores. Quem falou fui eu. Quem falou foi o Bernardo. Mas é bacana, porque tem essa unidade, né? Tem essa liga. Isso é muito bonito de ver. Assim, a rede social é legal porque a gente tem esse feedback mais rápido, né? Rápido. O programa vai pro ar, já mandam DM pra gente. Mandem DM pra gente. A gente adora receber. Mandem DM, mandem mais, né? Mandem mais. Mandem mais. Do podcast seguiu muito a TV, tá, Camila? Então, assim, a gente tem tido a gente tá muito agradecido ao universo, a Deus, porque a gente tem conseguido entrevistar gente muito interessante. Então, a gente entrevistou Sheik Árabe, falando sobre islamismo, Monja Cohen, a gente consegue reverendos evangélicos. Padre Beto foi há pouco tempo. Padre Beto agora. Então, a pessoa do Hare Krishna na Vravinda da Vidas, que a pessoa é um dos, né, das cabeças da comunidade Hare Krishna do Ceará. Então, a gente tem conseguido falar agora que semana passada foi pro ar, né, o programa com o Claudinei Pietro, sobre o Ica. O cara... Vamos fazer um parênteses aqui, Bernardo. Não dá para falar sobre todos os convidados, mas cada um que passou pela Reconnect foi lindo, foi maravilhoso, nos acrescenta muito, porque a gente troca mensagem. Quem que vocês gostariam ainda, né, assim, que não meta, né, mas sonho, eu sei que já teve a Monja Cohen, que vocês nem imaginavam que pudesse ter no programa, né, principalmente no programa de estreia, mas tirando ela que já foi entrevistada, então a gente não pode contar com Monja Cohen. Quem é a personalidade aí religiosa que vocês gostariam de ainda trazer no Reconnect? Vai lá, Roberto. Eu proponho eu falar 2, o Bernardo falar 2. Vai lá. Para mim, o padre Júlio Lancelotti. Muito legal. E o Henrique Cristo, que eu queria falar com o Henrique Cristo. Inclusive, o Júlio Lancelotti, a gente já convidou, ele já topou, a gente nunca alinhou data, né? Mas vamos alinhar a data. E o Henrique Cristo também, que eu acho maravilhoso. E se for falar com o Henrique Cristo, tem que falar com o Toninho do Diabo para fazer esse paralelo. O contraponto. E tu, Bernardo? Então vamos lá. Eu queria ter o prazer agora, só que infelizmente dá mais, que é Chico Xavier, mas não dá mais, então eu falo de um lado de Divaldo Franco. Queria muito falar com o Divaldo Franco, né? E do outro lado, eu queria falar muito com o Valdomiro Santiago. E o que eu acho muito bacana também da ideia do programa é de que tudo bem você ter sua religião, seu credo, né? Você acreditar, seguir uma religião, mas é muito interessante você conhecer perspectivas de outras religiões. Por exemplo, eu estou lendo um livro muito bacana que eu queria indicar para vocês, porém eu esqueci o título. Tá? Na verdade, vou procurar. Eu esqueci o nome da pessoa, do autor. Ele é. Eu quero indicar um livro, mas eu esqueci o título, esqueci o nome do autor. Camila, mas não tem problema. Camila, você incorporou a Reconnect de forma muito... A gente pode, inclusive, tentar canalizar aqui isso. Pensa. Mentalizem. Eu vou falar um pouco do que o livro fala, vocês mentalizam que com certeza qual é. Vai aparecer o título aí na cabeça de vocês. Eu não vou tentar lembrar, porque eu realmente eu estou lendo agora no momento, mas eu esqueci o título. Mas é um livro muito bacana, é de um monge budista. E ele passou a ser muito ativo nas redes sociais, no Twitter, e ele ficava colocando pílulas no Twitter de sabedoria, né? E aí as pessoas gostavam muito, ele tinha muitos feedbacks, inclusive pessoas dizer para ele que você me salvou do suicídio, por exemplo, feedbacks nessa magnitude. Tanto que as editoras começaram a correr atrás dele, escreve um livro, ele escreveu esse livro. É um livro muito bacana, mas só concluindo a minha linha de raciocínio, sobre você ler coisas de outras religiões, né? Que não tem problema nenhum, na verdade é muito saudável, porque cada religião tem sabedorias diferentes, né? Sim. Tem ensinamentos diferentes. Esse livro aqui, por exemplo, que eu estou lendo agora, que é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, do Heimin Sunim, eu digo assim, Isso, perfeito. Heimin Sunim, que é Como Manter a Calma em um Mundo Frenético. Ele é muito bacana, ele é super fácil de ler, porque tem várias partes do livro onde os textos são pequenas pílulas, legal, né, de sabedoria. Mas o que eu quero dizer com isso é que não importa o seu credo, né? Você pode sim transitar, passear por entre diversas religiões, porque cada uma delas vai te trazer ensinamentos diferentes. E você abrir a mente para isso é muito importante, né? Principalmente nesse momento tão
horrível que a gente está vivendo agora no mundo inteiro, esse livro aqui, especificamente, ele fala muito sobre isso, sobre desacelerar, sobre o amor, né? Sobre como você lida com os seus sentimentos de raiva, de inveja, enfim, como você pode ser uma pessoa melhor. E ele é um monge budista, então ele pode trazer ensinamentos, inclusive, que são muito semelhantes ao pastor da sua igreja ou ao padre da sua igreja, mas sob uma ótica diferente, né? Então é muito importante você transitar e conhecer, não ficar só que nem no Instagram, né? Só no mesmo algoritmo, só naquela sua bolha ali. Na mesma bolha. Só a tua igreja te entrega, né? Bebe de outras fontes, isso abre a sua mente e com certeza vai fazer você evoluir de uma maneira melhor. E né? falar Isso em é livro, Reconnect. Vamos aproveitar a escada, vamos aproveitar a escada para falar sobre o primeiro vamos livro. aproveitar. Tá à venda já, tá, Camilo? O primeiro livro produzido pela Reconnect Produções, tá? Então, o primeiro livro, que eu sou o autor, o Roberto fez o prefácio do livro, claro, óbvio, né? Fiz o prefácio do livro. Então, o nome do livro chama Prazer Umbanda. Justamente são conceitos, a história da Umbanda, são conceitos, teorias da Umbanda. Da Umbanda no geral ou da Umbanda do Ceará? No geral, na Umbanda geral. Como foi que surgiu? A Umbanda, ela, como você falou, a Umbanda bebeu de muitas fontes, de muitas religiões. Né? Será que a Umbanda é afro-brasileira? Será que a Umbanda é africana? Né? Então, será que a Umbanda cultua o mal? Será que a Umbanda é cristã? Então você descobre como surgiu, como aconteceu. Será que a Umbanda é a mesma coisa do Candomblé? Então você descobre lendo, né? Prazer Umbanda, com o prefácio do Roberto, escrito por mim. E o primeiro livro, Reconnect Produções. Como adquire o livro? Então, você vai lá na bio da Reconnect, tá? Você vai lá na bio da Reconnect, dá uma clicada na bio da Reconnect, tem lá um link, você vai direto pro site da editora, você compra lá, vai ser deixado direitinho na sua casa, bonitinho. Se quiser a versão virtual também, tá na Amazon, né? Se quiser a versão virtual, que é a versão que você lê no Kindle, lê no celular, lê no tablet, tem a versão, né, virtual que tá na Amazon, tá? Então vai ter lá o link na bio, então vai ser muito bacana. E você, né, espiritualista, se tiver um tema interessante, você tá com dificuldade de publicar o teu livro, manda um DM aí pra gente nas nossas redes sociais, vai ver. Você faz parte aí da Reconnect Produções e a gente consegue te ajudar. Cola na gente que é sucesso. Meninos, vocês são muito multimeios, realmente. Já tem até aí uma produtora, já estão em todas as redes sociais, já estão lançando o livro e incentivando outras pessoas a lançarem. Quero falar em primeira mão também, desculpa te interromper, mas só para esse assunto em primeira mão, o Bernardo não está sabendo, mas a gente vai lançar também o nosso CD de música sertanejo, não? Acho que não? Então esquece, Bernardo não e vai Roberto, rolar. da dupla Bernardo e Roberto, né? Não vai rolar por enquanto, não. Depois que eu convencer o Bernardo, depois que eu convencer o Bernardo, a gente volta e fala sobre isso aqui. Tem que convencer mesmo. Pra gente acreditar piamente que vai dar certo. Então, na verdade, vocês deveriam lançar um CD virtual, né? Lembrando aí que o CD tá quase arquejando aí, Acabei de entregar a minha idade, acabei de entregar minha convivência com o Bernardo. Não, o Roberto ia dizer, na verdade, que ia gravar um LP. Mas ele LP. falou que ia ficar muito chato, mas ele falou Mas CD. aí ele pensou, eu não sou tão velho assim, aí falou falou disso. Só 10 anos, falei 15 anos, mas não deu certo. Meninos, gostei muito de conversar com vocês. Maravilhoso. Muito bacana o programa. Queria parabenizar, inclusive, já pela 4ª temporada que a gente está iniciando com esse programa. Vida longa ao Reconnect, né? O primeiro programa eu já descobri aqui com os próprios Bernardo e Roberto, que o Reconnect é o primeiro programa na laico. TV, o primeiro programa laico da TV brasileira. Né? Então é muita coisa, tem muito pano para manga. E eu queria finalizar, que a gente já inclusive estourou o tempo do podcast, do programa, que também é podcast, né? Programa. Mas podcast, programa, enfim, daqui a pouco é livro, né? Enfim, tem muita coisa. Mas eu queria finalizar então esse podcast só. Gente, eu tô com um podcast na cabeça, eu tô me visualizando. Eu tô vendo vocês, só as miniaturas, não tô vendo as faces de vocês. É importante falar aí isso também. Estamos incorporei que eu tô gravando no podcast. Lembrando que o estamos gravando. É Reconecast, né?
Estamos gravando cada um no seu cantinho. Em todas a gente sempre as fala isso. E a gente digitais. sempre fala, cada um no seu cantinho, fica em casa quem puder. A gente está seguindo aqui os protocolos, não voltamos para o estúdio e não vamos voltar enquanto não estiver tudo tranquilo. Fiquem em casa, lavem as mãos, usem a máscara e vamos passar por isso da melhor maneira possível. Mas para finalizar, o Roberto já estava finalizando, mas eu queria finalizar com a última pergunta, que é qual tema ou qual convidado para cada um de vocês foi aquele assim que vocês vão levar para sempre na memória? Eu começo. Vai lá. Falei com um sacerdote de Umbanda sobre os tabus da Umbanda, Bernardo de Oxóssi. Bernardo Duarte passou para o outro lado da bancada com o Bernardo de Oxóssi. Eu conversei com ele, foi um programa que eu achei muito interessante, porque a gente vinha falando com diversas pessoas e quando eu conversei com o Bernardo, eu tive que segurar essa onda sozinho ali de ser um perguntador, né? De ser ali o que estava mediando o bate-papo. O Bernardo passou para o outro lado, mas foi muito simbólico para a gente, porque foi um programa que teve uma repercussão muito boa, teve uma audiência muito boa. Então, assim, a gente foi muito simbólico por entender que a gente faz a Reconnect ali, que com quem a gente conversar, seja convidado, seja entre nós, seja você conversando com a gente, e se tiver mais uma pessoa aqui conversando sobre outro assunto, a Reconnect está aqui nessa egrégora, né? Reconnect está muito... é além de nós. Está para além de nós. Então, Bernardo. Assim, como pessoa, foi a que eu fui entrevistado, foi muito difícil você sair do papel de entrevistador para entrevistado, é muito complicado. É muito complicado. E o Roberto me amansa muito, né? Então eu já sabia que ele ia fazer as perguntinhas capciosas, ele guardou toda a mágoa que ele tinha de mim para descontar nesse programa. A gente tem que dar parte 2, né? Tem um pouco de mágoa, tem umas coisas a resolver. Agora, como entrevistador, foi muito bacana quando eu entrevistei minha sacerdotisa, minha mãe de santo. Então, para mim, foi muito significativo. Muito bacana. E aí, com essa finalização aí dos meninos falando dos melhores momentos de cada um para o programa, que a gente vai finalizando esse Reconnect sobre a história do Reconnect, que a gente conheceu um pouco mais, você ouvinte, você telespectador, pôde conhecer um pouco mais aí dos apresentadores Roberto Leão e Bernardo de Oxóssi. Eu queria agradecer aqui tanto vocês dois, né, pela participação no meu Reconnect de hoje, como também o convite de participar desse programa que eu acho tão bacana, e reitero novamente o que eu disse há alguns minutos atrás, vida longa ao Reconnect. Gente, obrigada e até a próxima. Tchau. Obrigado. Galera Reconectada, até a próxima Reconexão.